Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meu amigo, minha amiga, você que não conhece o canal do Laureano, bem-vindos. Por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. Peço a gentileza a cada um de vocês para se inscrever lá no canal alternativo Aceita Vascaína. Estamos fazendo o complemento do nosso conteúdo, do nosso trabalho por lá. O link deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Perfeito? Sem enrolação, neste vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a partida envolvendo Vasco da Gama e Boa Vista, a situação de reforços, o Vasco encaminhando aí a contratação do Dedé, e vamos falar sobre a situação do escândalo da arbitragem, sobre a representatividade, Campeonato Brasileiro aí que pode parar. A gente vai falar muito sobre isso aí. Chegou a hora da CBF tomar vergonha e a FIFA também, porque olha, a situação está deprimente. É o seguinte, Vasco da Gama e Boa Vista. Meus amigos, valeu a pena por conta dos 2.700.000. O Vasco embolsou. Isso possibilita, se o dinheiro for usado com decência, que uma folha seja pago. Valeu por conta disso. Agora, o futebol que o Vasco da Gama demonstrou, um futebol pífio, e repito aqui, Marcelo Cabo não dá padrão técnico e tático nenhum para essa equipe do Vasco. A única partida boa que o Vasco da Gama fez de encher os olhos do torcedor vascaíno em 2021 foi a partida contra o Flamengo. Por enquanto, a CBF ainda não marcou o sorteio aí das oitavas de finais da Copa do Brasil. Até lá, a gente vira a página. Afinal de contas, agora no sábado, a gente vai a Pelotas para poder enfrentar às 19 horas o Brasil. Jogo dificílimo, onde o Vasco da Gama precisa sim de uma reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. E eu espero que até sábado o Marcelo Cabo dê solidez à defesa vascaína. A defesa do Vasco está um verdadeiro caos, meus amigos, e que a gente ajeite esse ataque aí, porque dá pena de ver o Germancano jogando. Perfeito? É ele sozinho para poder fazer tudo. Com relação à situação de reforços, o Vasco da Gama busca aí zagueiro. A posição mais carente que a gente tem hoje é a zaga. O Vasco da Gama em 21 jogos este ano tomou gol em 19. Por isso, a diretoria do Vasco está atrás de reforços. O Vasco estuda a possibilidade de contratar ou não o zagueiro Léo, jogador de 33 anos. Ontem, o Marcelo Cabo confirmou o interesse do Vasco da Gama na contratação do Dedé. E segundo pessoas aí muito próximas ao Dedé, o Dedé tem tudo para vir a vestir a camisa do Vasco. A preferência, até pela história que ele tem, é o Vasco da Gama. Segundo o jornalista Jorge Nicola, essa situação teria esquentado aí
há um começo aí de conversa, inclusive com uma proposta na mesa na casa de R$ 200 mil. Vamos aguardar. O Dedé só não vem jogar no Vasco se acontecer alguma coisa aí inoportuna. Enquanto isso, gente, o Vasco da Gama precisa de representatividade. O que aconteceu ontem em São Januário, aquele gol que foi anulado, a interferência externa, olha, foi uma coisa aí que tem que ser levado à FIFA. O Vasco da Gama deixou para lá a situação contra o Internacional, não foi a FIFA. O Vasco lançou uma nota agora na parte da manhã dizendo que estuda o caso e se vai levar ou não a CBF. Tem que levar direto para a FIFA. O Vasco como instituição não é torcedor. E se levar, o campeonato vai parar. Vai parar porque é um escândalo. Tem acontecido muitos erros de arbitragem contra o Vasco da Gama. Estou com essa preocupação porque tem um esquema para que o Vasco da Gama seja verdadeiramente prejudicado durante a Série B. Para a Globo é excelente que o Vasco esteja lá na Série B. Excelente. Ontem, o que o Leandrão fez de estar no campo com um aparelho de telefone celular, isto é errado. Não era para estar. Não era. E ele mostrou pro árbitro. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Falta ao Vasco da Gama representatividade. Pessoal que está lá administrando o Vasco hoje precisa parar de frouxidão e entender o seguinte, que em primeiro lugar está os interesses do Vasco da Gama. Quiseram dar o golpe, mas na hora de se expor em prol da instituição, eles não fazem dessa forma. A exposição é zero. Então é o seguinte, é um caso gravíssimo. O Vasco poderia ontem ter perdido a sua classificação, 2.700.000. Isso poderia ter comprometido todo o ano do Vasco da Gama, todo o ano. E a gente vê essa diretoria lavando as mãos. Então isso é caso para poder paralisar o campeonato. Deveria ser deveria parar o campeonato, para que algo fosse feito. Uma sindicância junto à comissão aí de arbitragem, junto ao seu Gaciba, que é uma vergonha. Vergonha. E o Vasco, meus amigos, precisa de representatividade. O Vasco precisa ter um presidente que verdadeiramente ame e defenda os interesses do Vasco, como o Vasco teve no passado. E a gente aguarda aí uma reviravolta na justiça para que dê Vasco, para que dê leve. Perfeito? Então fiquem atentos a essa situação da arbitragem. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!